Olá, meus caros! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no seu canal PH Vox. Eu sou Paulo Henrique Araújo e hoje o vídeo aqui mais direto, né, mais a seco, porque nós temos aí uma notícia extremamente importante, que foi a morte do presidente do Irã neste último domingo. E nós vamos aqui tratar sobre quais as possíveis implicações, o que poderia realmente ter gerado essa morte e o que nós podemos esperar nas relações internacionais, inclusive aqui na América Latina. Então fica até o final aqui que você vai entender bastante coisa sobre isso até o final desse vídeo. Meus amigos, eu estou lançando o meu quarto e mais novo livro, A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor. E você encontra ele na nossa livraria do PH Vox, que, em virtude do lançamento, está com uma mega promoção com mais de 7 mil títulos com até 70% de desconto, frete grátis para as regiões sul, sudeste e as principais capitais do país. É a sua chance de ter muito conhecimento com um precinho maravilhoso. Passe por lá e ajude esse pobre escritor, né? Afinal, escritor precisa vender livros. Vamos pro vídeo. Meus amigos, aqui no Brasil nós amanhecemos nesse último domingo, 19 de maio, com a notícia de que o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, estava desaparecido. E ele teria desaparecido num voo de helicóptero. Isso perdurou durante todo o dia, até que já no final do dia do domingo, aqui no horário de Brasília, começou a surgir as primeiras informações de que realmente ele estaria morto e que ele poderia, né, ter aí o seu óbito anunciado pelo próprio regime do Irã ainda no domingo. Isso realmente aconteceu. A notícia foi dada pelo vice-presidente, né, e agora o presidente de fato do Irã. E nós tivemos aí várias especulações, principalmente durante o dia, de que Israel seria o grande apontado como o mandante dessa morte, podemos colocar assim, que é difícil de classificar. Agora, nós temos aí alguns fatos para analisar antes, alguns possíveis mandatários ou o que aconteceu, e também eu quero trazer para vocês aí o que poderá acontecer daqui para frente. Bom, o primeiro fato é que o senhor Ebrahim Raisi, ele estava em uma visita oficial ao Azerbaijão. E após essa visita, ele saiu do Azerbaijão, voltou para o Irã e a comitiva ela estava ali com 3 helicópteros. Somente um helicóptero se acidentou, tá? Até o momento, que é a versão oficial, e esse helicóptero continha ali 9 elementos, 9 indivíduos, que eram os seguintes: o próprio presidente Ebrahim Raisi, o ministro das Relações Exteriores, o Hossein Amir Abdollahian, o governador do Azerbaijão, do Azerbaijão Ocidental, que é uma província dentro do Irã, Malek Hamati, o imã de Tabriz, Mohammed Ali Aleshen, o piloto, copiloto, o chefe da tripulação, o chefe de segurança do Raisi e também o seu guarda-costas. E aí nós temos o primeiro ponto. Quem era Ebrahim Raisi? Ebrahim Raisi é uma figura importante dentro da Revolução Islâmica que foi perpetrada no final dos anos 70 dentro, né, do Irã. E o que ele, como outras figuras de topo, foram ganhando espaço principalmente na repressão. Então nós tivemos aí diversas situações, principalmente no final dos anos 80, onde ele foi apontado, né, como o líder e o responsável pela morte de mais de 5 mil opositores políticos. Não somente aí os assassinatos, também como a tortura. Ele que era conhecido, né, como o açougueiro de Teherã e líder do Comitê da Morte, onde eram realizados diversos julgamentos, né, a gente pode colocar aqui entre aspas, e esse número imenso de opositores foi assassinado por ele. E dentro da ditadura, ele foi galgando vários postos, principalmente aí voltados, né, na área do judiciário, e isso sempre com a visão islâmica do processo. E ele sempre foi galgando diversos postos dentro da ditadura islâmica, principalmente voltados ao judiciário.
E isso é um ponto que eu vou comentar daqui a pouco, de uma importância que tem, né, na morte aí do Ebrahim Raisi. Nós temos aí algumas possibilidades agora do que teria ocorrido. Eu quero trazer aqui 3 principais, tá? Na verdade, 4. A primeira é que tenha ocorrido realmente um acidente. O helicóptero ao qual ele estava voando é um helicóptero já que tinha quase 50 anos de uso, e ele não era habilitado para voos sem visibilidade. Então há desconfiança de que o piloto estivesse voando a baixa altitude para conseguir visibilidade. E isso foi o que teria ocasionado o choque da nave com a montanha. E é uma montanha de difícil acesso, né? Até por isso foi necessária a ajuda até mesmo da União Europeia, da Turquia, para encontrar aí o corpo do senhor Raisi. Então, esse é o primeiro ponto, e esse é o que está sendo colocado até o momento como a versão oficial ou como o mais provável que aconteceu. O segundo ponto que a gente tem que colocar aqui é que pode ter sido uma sabotagem vinda do Azerbaijão. Mas como assim do Azerbaijão? Não é um país islâmico? Sim, é um país islâmico, mas o Azerbaijão, ele possui uma proximidade muito grande com o governo de Israel, tá? Esse é o primeiro ponto. E a pauta da onde ocorreu a reunião era para discutir um projeto hídrico no rio Aras, que envolve os dois países, e uma questão da Armênia, do qual o Azerbaijão também estava em guerra recentemente. E isso, obviamente, era o motivo principal, mas a gente com certeza pode ter aí nos bastidores tido conversas sobre questões de segurança. Então, é uma possibilidade que isso tenha ocorrido. Lembrando que o Irã tem 3 grandes inimigos no mundo hoje, que é a Arábia Saudita, Israel e os Estados Unidos. E o Azerbaijão é um ponto importante sempre das discussões entre os países, mas ele funciona ali como uma ponte de negociação e mantém, como eu disse, boas relações com Israel. Então, isso também poderia ser posto sobre essa ótica, o que é uma possibilidade baixa, mas aqui a gente está colocando possibilidades na mesa. E a terceira, e aqui todo mundo começou já a pensar, e ontem surgiu, né, vários memes, eu vou até colocar um na tela para vocês aí agora, de que o Israel seria o mandante. E isso seria o mais comum de se imaginar. Nós precisamos lembrar que no mês passado, agora em abril, nós tivemos uma chuva de mísseis, né, e drones iranianos que voaram sobre a noite de Israel, que felizmente não conseguiu lograr êxito em nenhuma baixa, né, seja de civil, seja de militares, mas foi um ataque iraniano direto ao território de Israel, onde Israel gastou aí a fábula de $1 bilhão na defesa naquela única noite, principalmente por conta do sistema Iron Dome. Agora, nós tivemos algumas notícias que saíram pela manhã, até colocamos no nosso canal no Telegram com a ajuda do nosso querido Ivan Kleber, que algumas fontes dentro de Israel já falaram em off que eles não têm nenhuma relação com o ocorrido, tá? Isso, óbvio, fica de uma maneira dúbia, porque é comum das ações de sabotagens, de eliminação e etc., seja da Mossad ou do próprio exército de Israel, que eles não assumam a autoria. Tá? Então, são diversos os casos ao longo da história que a Mossad trabalha nas sombras, muitas vezes, né, até infiltrando o território de outros países sem a devida autorização, e nunca assumem aí a autoria dessas missões, podemos colocar dessa forma. Então, é possível descartar Israel? Não, não é possível descartar Israel. Mas como eu disse, até o momento, né, que eu estou gravando aqui esse vídeo, 20 de maio, os indícios dão de que possa ter sido um acidente. Dito isso, agora o que pode ocorrer dentro do Irã? Acho que esse é um dos pontos principais, dentro e fora. A primeira questão é que a gente precisa entender aí como funciona a organização do poder dentro do Irã. E o presidente do Irã, diferente do que nós estamos acostumados, ele não é a autoridade máxima dentro do país. A autoridade máxima é o supremo líder, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele é o líder da teocracia iraniana desde 1989, tá?
E aqui é um ponto que é bastante interessante. Por quê? O Ayatollah é quem toma, de fato, as decisões mais importantes e o presidente sendo responsável pelas viagens, pelas relações diretas, negociações, cuidando das questões mais executivas e infraestrutura dentro do país, e o Ayatollah ele se preocupa com as questões de direcionamento da nação. Indiretamente é como se ele tivesse o cargo de um monarca. Só que tem um ponto que nos leva aqui à segunda questão que envolve a morte do presidente iraniano. Como eu disse anteriormente, ele tem um longo histórico dentro do regime e, dentro das suas aptidões, ele é bastante conhecido pelo seu conhecimento da lei islâmica, né, tendo atuado até como procurador-geral. E o atual Ayatollah, que é o Khamenei, ele já está aí, né, com seus 80 e tantos anos de idade, e já começa-se a discutir quem seria o sucessor dele. E o atual, ou agora, né, ex-presidente do Irã, o senhor Ebrahim Raisi, ele era um dos apontados como possível sucessor do Ayatollah. E isso faz parte até do processo, porque o próprio Khamenei, ele antes de virar o Ayatollah do Irã, ele também foi presidente do Irã. Então, nós tivemos aí, né, o Khomeini preparando o Khamenei para assumir o seu cargo. O Khomeini foi aí o grande líder da Revolução Islâmica do Irã no final dos anos 70. Agora, o que nós temos aí, né, é um abalo na estrutura dessa possível linha de sucessão do atual Ayatollah. Agora, internamente, o que pode acontecer, né, dentro do Irã? É óbvio que existem cisões dentro do regime e fora dele com a oposição. Dentro do regime, nós temos aí agora uma corrida, primeiro para saber quem será o sucessor, né? Quem que o Ayatollah pode indicar como sucessor, se o atual vice-presidente será quem vai continuar, se nós teremos aí outras eleições de fachadas, são algumas possibilidades. Porém, também vai acontecer um possível jogo de acusação se não for confirmado que aconteceu um acidente, porque nós teremos aí algumas posições atacando outros lados dentro do regime para, né, indicar aí quem seria o culpado e isso favorecer também internamente nessa briga pela ascensão ao poder. O que a gente sabe é que a Guarda Revolucionária Iraniana, né, ela que vai manter a ordem. Porém, essa guarda hoje ela também tem as suas distensões e dissoluções, que é algo que eu venho comentando aqui no canal já há um tempo. E a gente não pode esperar uma coesão completa. Mas vale lembrar que eles são os responsáveis por guardar e manter o regime, né? Mais do que o próprio exército. A Guarda Revolucionária do Irã, ela tem um papel mais importante que as próprias forças armadas do país. Só para a gente ter essa noção aqui também. Agora, a gente pode aguardar que possa ser utilizado esse acontecimento para um avanço em questões bélicas fora do Irã? Sim, é possível que uma questão com o Azerbaijão possa ser criada, apesar que essa eu acho que é uma possibilidade quase nula no momento, e obviamente com Israel também, sendo utilizado até mesmo, né, como um espantalho nessa questão, caso Israel não tenha nenhuma ligação. A questão é que não é provável que o Irã vá partir para um movimento externo aberto contra qualquer um aí dos seus adversários na geopolítica, né, ali na sua região geográfica próxima, seja com Israel, seja com o Azerbaijão. Mas, com certeza, nós teremos aí a continuidade de todas as ações que já vinham sendo aprofundadas, que já vinham sendo, né, cada vez mais alimentadas pelo ex-presidente, né, agora já finado Ebrahim Raisi. E isso eu estou falando aqui abertamente, né, dos Houthis no Iêmen, do Hamas na Palestina e do Hezbollah no Líbano. Porém, nós temos aí outra questão importante também de se analisar, que foi as relações internacionais que foram aprofundadas pelo presidente do Irã desde que ele assumiu ali em 2021.
O Ebrahim Raisi, ele assume o poder logo após uma baixa importante, na verdade, duas baixas importantes que o regime iraniano teve. A primeira foi a morte, né, aí comandada ou a mando de Donald Trump, do Qassem Soleimani. E nós tivemos, então, por conta disso, uma desestruturação de todo um sistema de abastecimento da venda ilegal de armas e contatos com ditaduras e autocracias que o Irã tinha. O Soleimani era quem coordenava e liderava esses esforços. E isso impactou, inclusive, até com aquela explosão do Silo no Líbano, né, para quem lembra aí, no ano de 2020 também. E o que nós tivemos logo em seguida foi um ato de sabotagem onde o principal cientista de todo o programa nuclear do Irã também foi assassinado dentro do país em uma rodovia. Até hoje não existe, né, uma indicação de quem foi o responsável, mas é uma grande desconfiança, né, ou indícios de que sim tenha sido a Mossad aí de Israel responsável. Então o senhor Raisi, ele assume, né, com a sua postura mão de ferro, né, bastante extremista, como ele sempre foi conhecido dentro do regime, e começa a aprofundar principalmente as relações próximas com as ditaduras e também o aumento do financiamento e das ações de proxy utilizando os grupos terroristas do Oriente Médio. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a América do Sul, porque quando a gente fala do Irã, tá um pouco longe, né? Mas o que isso impacta? O Irã, nos últimos anos, principalmente depois que o Raisi assumiu, ele veio adotando diversas posturas junto com a Venezuela, né, a ditadura comunista do Maduro. E, dentre outros pontos, existia e ainda existe um grande armamento das milícias patrióticas, né, que o Maduro tem. Ele arma civis, né, para defender o seu regime, da mesma forma que as forças armadas, desde a marinha às forças terrestres também. E isso sem contar, né, a influência que o Hamas e o Hezbollah também têm por intermédio do Irã aqui na região. Então, nós teremos aí, próximas semanas, nos próximos meses, um período de readaptação dessas relações. Precisará ser escolhido um novo líder, alguém que pode ou não estar completamente alinhado com essas ações que o senhor Raisi vinha fazendo. Então a gente deve ter esse período, né, de encaixe das peças e de ajustes. Isso significa que o regime do Irã pode cair? É improvável neste momento. O que nós devemos ter em breve é notícias de que cada vez mais perseguição interna no Irã aconteça. Por quê? Como eu já comentei em outras vezes no canal, o regime internamente ele está muito enfraquecido, tá? Então isso é um enfraquecimento que pode ser considerado o maior desde a Revolução Islâmica no final dos anos 70. Já são mais de 400 mortos só no último ano, tá? Isso em manifestações, diversas manifestações de ruas aconteceram, e ontem eu vou colocar aqui para vocês verem diversos vídeos, tá? De fogos e pessoas comemorando dentro do Irã a morte do Raisi, olha só. این مردن رئیس جمهور فقید کشورم رو تبریک میگم به کل مردم ایران. امیدوارم که باقیه‌شون هم همینجوری سر به نیست بشن. امروز 30 اردیبهشت ماه 1403. Para manter o regime forte, mesmo com a morte do Raisi, nós devemos ter principalmente a Guarda Revolucionária cada vez mais perseguindo e reprimindo qualquer tipo de manifestação. É óbvio, né? Pode-se dizer assim, não, mas o Irã tem uma estrutura interna, né? Como alguns dizem, um Estado dentro do Estado. É fato e é verdade. Mas sucessivos
membros de topo do Irã estão caindo, sucessivos membros de topo do Irã estão morrendo, estão sendo eliminados, estão se acidentando, e isso vai enfraquecendo as posições de liderança do regime e pode sim levar, né, ao longo prazo aí uma queda ou algo pior, né, para a população nesse sentido. Bom, é isso. Tendo mais informações, com certeza nós traremos aqui para vocês. Então, meus amigos, joelho no chão, santo terço na mão, fiquem todos com Deus e até a próxima. Você gosta do nosso conteúdo e quer estar sempre bem informado? Não deixe de se cadastrar no Nossa Voz, o nosso mailing onde você receberá todos os dias os nossos artigos em nosso portal, alertas sobre novos conteúdos, cronograma de lives e muitas informações adicionais, inclusive de coberturas especiais. O link para inscrição está na descrição deste vídeo.